Pai, abençoe essa noite, a palavra que será ministrada, que esta pessoa em casa, meu Pai, seja encontrada agora, bem, e que ela seja tocada pelo Teu Santo Espírito. Aquelas que estão nos visitando nessa noite, sejam bem-vindas, e que esta mensagem, ela seja diretamente pregada, flechada em corações. Vira para quem está do seu lado e diga amém. Uma pergunta simples que eu quero fazer agora. Você está precisando de um milagre nesse momento da sua vida? Eu levantei a mão primeiro que você. Vamos tentar de novo? Vamos ver quem levanta rápido? Porque quem está precisando tem urgência. Tem gente que precisa falar, não precisa ser agora, não, quem está precisando? Você está precisando de um milagre nesse momento na sua vida? Amém. Muitas mãos levantadas. Você em casa, eu quero dar a oportunidade de você responder aí nos comentários. Você está precisando de um milagre na sua vida, ou na vida de alguém, na vida de um conhecido, de um parente? Você conhece alguém que está precisando de um milagre nesse momento na sua vida? Eu estou precisando de um milagre. Coloca aí nos comentários. Eu preciso de um milagre. Se você está numa situação que não tem mais jeito, coloca aí. Pastor, não tem mais jeito. É só Deus. Eu estou precisando de um milagre. Vai comentando, vai digitando. Hoje eu quero observar a história que está registrada no Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ter aí essa leitura de algo muito interessante, algo muito lindo, que vai trazer princípios que vão nortear a nossa vida. A palavra de Deus em João capítulo 5, do versículo 1 em diante, ela pode ser projetada. Ela vai dizer assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Por que Jesus subiu, gente? Um instante só. Porque Jerusalém fica no topo do mar de uma montanha. Por isso você vai ver essa expressão na palavra de Deus, direto. Subir para Jerusalém. Porque ela fica numa parte mais alta. E há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que ele tivesse. Um dos que estavam ali era inválido, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho quem me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca e ficar andando. Então lhe perguntaram: quem é esse homem? E ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. E devolveram a pergunta: quem é esse homem que lhe manda pegar a sua maca e andar? Versículos 13 e 14. O homem que fora curado não tinha ideia. Você sabia disso? O homem que tinha sido curado
não tinha a ideia de que era Jesus, porque Jesus ele desapareceu no meio da multidão. Mais tarde o encontrou depois que o homem foi curado, Jesus mais tarde, depois, encontrou o homem no templo. E quando Jesus o encontra ali no templo, Jesus diz: você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Eu quero ler agora o versículo de número 15. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Algumas questões saltam do texto e se tornam claras, e eu gostaria que você me ajudasse a entender o porquê desse homem estar há tanto tempo ali esperando uma cura nesse tanque chamado Betesda. Talvez a história contada, e você apenas lê a Bíblia de uma forma dinâmica e vai seguindo a história sem antes dar uma segunda olhada. Toda vez que você pegar um texto para ler, você lê uma vez, mas tenta ler uma segunda. Se possível, uma terceira vez, tenta encontrar elementos e fazer perguntas. Você pode fazer perguntas para o texto. Por que esse homem ficou 38 anos? E aí nós vamos descobrir algumas coisas. Eu quero motivar você a sempre que ler, dar essa segunda, terceira olhada. Eu sempre gosto também de me transportar, você que me conhece, quando leio, quando prego, eu amo me transportar para o cenário. É como se eu estivesse ali vivendo. É como se eu estivesse ali numa câmera lenta, vendo toda a história acontecer, e eu dou ali um 360, eu olho para o paralítico, eu olho para o tanque, eu olho para os anjos, eu estou vendo Jesus, e eu começo ali a olhar a cena. Ela fica paralisada, eu dou um pause nela e eu fico olhando para a cara do paralítico. Eu até imagino como ele é. Consigo enxergar a sua maca, consigo enxergar a sua barba grande, porque talvez ele não tinha muito do que se cuidar. São coisas que a Bíblia não trata, mas eu consigo mensurar isso quando eu me transporto para a cena. O tema da mensagem nessa noite é: novos começos geram novos milagres. E para você guardar esse tema, eu queria dividir aqui em duas alas. Eu vou dizer aqui, você vai repetir comigo: novos começos, e esse lado vai responder: geram novos milagres. Vamos lá? Novos começos. Agora vamos fazer o inverso, vamos fazer para cá. Novos começos é o tema da mensagem nessa noite de Deus para a sua vida. Conta-se uma história com letra E. É diferente de história com letra H. Conta-se uma história, ou seja, uma ficção, que certa vez um homem muito pobre morreu, mas como ele tinha Cristo, ele aceitou a Cristo e ele foi para o céu. E chegando os anjos o receberam na mansão celestial. Quando esse homem lá chegou, ele se depara com uma casa muito linda. As ruas eram de ouro. Não havia nenhum barulho de carro de som perturbando, não havia nenhuma rajada de motocicleta dando tiro, não havia nada incomodando. Era uma rua de paz, era um lugar de totalmente, silêncio absoluto. E esse homem, ele é levado pelos anjos até a sua nova mansão celestial. E quando ele chega lá, ele encontra uma casa linda. E ele entra na casa, tinha muita comida na geladeira.
Mas tinha muita comida, frango com quiabo, macarrão, pepperoni, tinha estrogonofe, tinha, sabe, doces, tinha uma série de coisas deliciosas. Tem aquele peixinho frito, que eu estou com saudade de comer ele novamente ali. Aquele peixinho, né, Cristiano, que você prepara com muito carinho. Tinha quitutes, né? Tinha cocada da Lucileia, que ela faz com muito carinho. Tinha comida que todo mundo aqui já chamou o pastor. Tinha tudo do bom e do melhor naquela casa. Um pomar de frutas, com pinha, com coco, com frutas deliciosas. Laranja, tinha muito abacate, oh glória. Talvez morango não, vou te ajudar hoje. Mas tinha muita comida naquela geladeira. Ei, pastor, que isso, pastor? Psiu. No céu não haverá comida nem bebida. Que isso que o senhor está falando? Eu disse que era uma história. É uma ficção, e a história é minha. Dá licença, deixa eu contar a minha história. A narrativa é claro que não é verdadeira. No céu não haverá comida, no céu não haverá bebida, no céu não haverá bens materiais. Mas a narrativa, sabe, ela representa muito bem aqui o contexto. Eu quero continuar. Esse homem, ele foi para o céu, comeu bastante, se fartou, andava de carro para lá e para cá, até que um dia, cansado de ostentar os seus benefícios, ele se deu conta de uma coisa. Enquanto ele estava vivo na terra, ele era um bom cristão. Ele não chegou a prosperar, ele não chegou, sabe, a virar algumas chaves. Então ele teve uma vida aqui na terra bastante limitada. Então ele pede uma audiência com Deus. Ele marca lá com os serafins, com os anjos. Ele fala, eu quero ter uma conversinha com Deus, é 5 minutinhos só. É como fazem com o pastor de vez em quando. Pastor, é só 5 minutinhos. Aí a gente fala, tá bom. Aí quando você vai ver o negócio, já está 1 hora, 2. Gente, a gente tem o maior prazer em atender. Mas às vezes 5 minutinhos viram 10, 30. E eu amo atender, pastor, então nem se fala. A gente ama gente, nós somos apaixonados por gente. Nós gostamos de conversar com gente. Mas ele pediu 5 minutinhos, mas ele ultrapassa esses 5 minutos com Deus e ele começa a conversar com Deus. Eu era cristão, eu era um homem, sabe, que tinha algumas limitações. Eu passei tanto aperto lá na terra, Senhor, tantas dificuldades, eu passei tanto dissabores. Eu queria fazer uma pergunta ao Senhor, eu tive enfermidades, eu sei que isso tudo aqui era para mim, mas eu tenho uma pergunta para fazer para o Senhor Todo-Poderoso. E Deus diz, faça a sua pergunta, meu servo. Por que o Senhor não me deu essas coisas enquanto eu vivia lá na terra? Porque era lá que eu precisava do milagre. Era lá que eu precisava sair do sufoco. Era lá que eu sofria. Por que só aqui em cima a gente vive do bom e do melhor? O Senhor vira para ele e responde, ué, meu filho, você nunca me pediu? Nunca te dei. Estava à sua disposição o tempo inteiro no céu, mas você estava ocupado demais com as coisas da terra. Aqui termina a história com letra E e começa a história com a letra H. Por isso o tema novos começos geram novos milagres. Talvez você esteja anos desejando viver um milagre na sua vida, só não viveu ainda, porque ainda esqueceu de pedir ao Senhor.
Talvez você não completou algum ciclo ou recebeu algo porque você ainda não teve a ousadia, a paciência, a vontade de falar: Deus me dá, eu quero, eu preciso, se o Senhor colocar na minha mão, eu serei fiel e cumprirei. As pessoas vão vivendo as suas vidas, mas não pedem a Deus. Pede para outra pessoa, pede para outra situação, mas não pedem para Deus o milagre que tanto querem, que tanto necessitam. Nós vivemos demais as coisas aqui de baixo, e nós temos um céu aberto para mim, para você, que não vai satisfazer o teu desejo, a tua vontade, mas vai te dar aquilo que você está precisando, aquilo que em casa você agora está necessitando que aconteça na sua vida, ou na vida de algum parente, de algum amigo, de algum familiar. E a primeira coisa que eu observo aqui nesse texto de João 5, é a importância de se ter bons relacionamentos. Se encontrar o texto, pode colocar há quanto tempo esse homem estava ali na beira daquele tanque? 38 anos. A primeira coisa que eu observo é que ele não conseguiu, nesses 38 anos, entender a importância de bons relacionamentos. Será que ele não fez uma amizade? Será que ele não construiu uma ponte? Será que ele não se relacionou com pessoas, não fez ali uma proposta? Gente, eu estou há 38 anos aqui, preciso de ajuda. Vocês não podem, me levar dessa vez, eu estou sofrendo demais, está sendo muito difícil para mim. Será que ele não teve atos de bondade, por isso as pessoas não o levaram? Ele não constrói relacionamento. Ele está há 38 anos ali, ele não conseguiu a simpatia, ele não conseguiu a empatia, ou sequer mover pessoas para ajudarem. Eu quero dizer para você nessa noite que existem pessoas que vivem suas vidas sem a capacidade de fazer amigos, de se relacionar, de tomar iniciativa. E esse homem inválido era um deles, 38 anos, e ele sequer conquistou o coração de alguém. Você tem um coração de alguém? Sobre isso a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 17, versículo 17 o seguinte: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o... Quem é que tem aquele amigo, irmão, camarada? Levanta a mão e diga: graças a Deus. Talvez você não consiga encher a sua mão, tudo bem, talvez você consiga encher as duas, mas nós precisamos ter aquele amigo na hora da angústia. Nós precisamos fazer esse amigo, gerar esse amigo. E este é o tempo em que Deus está dando oportunidade de experimentar o milagre que você tanto precisa. E esse milagre pode depender de pessoas, e essa pessoa pode estar aí do seu lado agora. Pode estar sentada atrás de você, pode estar na sua frente. Você vai esperar 38 anos para desenvolver um relacionamento com alguém que está do seu lado? Você vai esperar 38 anos para desenvolver um relacionamento com quem está à sua frente? A Bíblia vai dizer em Provérbios 18, 24, na versão ACF: o homem de muitos amigos, ele deve mostrar-se amigável. Você é uma pessoa amigável? Você é joia? Então vira para quem está do seu lado e fala: eu sou amigável. Não é para mostrar a unha não, é para fazer joia. Vira para essa pessoa que está do seu lado e diga: eu preciso de você. Não, mais forte, fala, vira para ela: eu preciso de você, mas você também precisa de mim. E nós dois precisamos de Cristo até o fim. Amém. A gente tem que fazer amigo, gente. A gente tem que se relacionar.
A gente tem que ter uma amizade. Amigos alegram. Uma boa amizade aformoseia o rosto. A segunda atitude que eu observo nessa história é que, para experimentar um milagre, nós precisamos saber comunicar com fé, saber comunicar com esperança e com positividade. Vamos para o versículo número 7. Eu quero fazer uma pergunta para você. Ele precisava de um milagre. Esse homem estava com muita fé, estava crendo que iria acontecer, ele estava acreditando no milagre dele. Leia o versículo 7. Qual é a postura desse homem de João, capítulo 5, versículo 7? Como é que ele está? Sem esperança, reclamando, dizendo: eu não consigo. Ele já está negativo, ele já declarou a sua sentença. Ele está dizendo assim: olha, eu estou 38 anos aqui, eu não vou conseguir, então não tem mais jeito. O meu negócio é morar aqui mesmo, ninguém me leva, ninguém me carrega. Olha só o tipo de comunicação dele. Se você precisa de um milagre, você tem que inverter isso, você tem que gestacionar, você tem que profetizar o milagre na tua vida. Você tem que levantar a tua mão e dizer: Senhor, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E esse milagre, ele vai acontecer. Quando nós olhamos para esse homem, nós vemos que ele diz: não tenho ninguém, toda vez chega alguém antes de mim. Muitas pessoas não vivem os milagres, porque nem elas acreditam que o milagre pode acontecer. Infelizmente, eu preciso acreditar nisso aqui. Tem gente que está aqui hoje, tem gente que está em casa, que não acredita que o milagre pode acontecer. Pastor, não acredito não. Se eu fosse você, eu começava a mudar de ideia. Porque eu conheço um Deus que faz milagres. Eu conheço um Deus que transforma pessoas. Com os meus olhos eu vejo Deus tornando improváveis em pessoas dignas de honra. Eu conheço um Deus que faz pessoas que estavam com um diagnóstico totalmente desfavorável e hoje estão bem. Eu conheço Deus do impossível. Eu conheço Deus que abriu o mar. Eu conheço Deus que cura pessoas. Eu conheço Deus que abre portas, que abre caminhos. Eu conheço Deus que conduz no deserto. Eu conheço Deus que faz novas todas as coisas. Aleluia. O escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículo 6, na versão ACF, ele vai dizer assim: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam, daqueles que o buscam. Para você que está aqui nessa noite, para você em casa, eu quero dizer que a partir de hoje, você vai se especializar em gestacionar milagres. Você vai aprender, sabe, a ministrar milagres, a crer em milagres, a desejar realizar milagres. Eu não estou dizendo para você entrar na teologia do determinismo. O que é a teologia do determinismo? Eu determino que você é curado. Nós não determinamos nada, nós profetizamos. Quem determina é Deus. Não é como muitos fazem por aí, mas é conforme a vontade de Deus. E você vai aprender a gestacionar isso. Chegou uma fase ruim na sua vida, você vai dizer, entrar no teu trabalho e vai dizer: não vai acontecer, porque o meu Deus está comigo. Você vai ver pessoas na rua, você vai ter amigos, você vai orar por essa pessoa e você vai dizer: essa situação vai mudar agora, no nome e na vontade do Senhor Jesus. É você gestacionando para você
Eu vou viver o meu milagre, o milagre da restauração da minha vida, do casamento, do meu emprego, o milagre da tão sonhada carteira de motorista, o milagre de eu passar na prova, o milagre do meu primeiro emprego. Você vai gestacionar e também vai gerar milagres. Porque não há graça se você pensa somente em você. A intenção do nosso coração é receber e repassar. Nós somos os agentes de milagres. Eu preguei aqui alguns domingos atrás, nós somos a resposta de Deus para esta geração. Você é o milagre dessa geração. É através de você que está em casa, quando compartilha essa live, você leva essa live para outro patamar. Países de Portugal, de língua portuguesa, estão ouvindo, entendendo, entraram em contato com a Sara. Você vai lembrar o nome do país lá da África? Agora de cabeça não, estão querendo, através de uma mensagem que ouviram aqui, se tornarem Missão Church lá na África, porque assistem os nossos cultos, entendem, embora nós não falemos aquele português que é um português característico de Portugal, mas eles entendem perfeitamente aquilo que é pregado. E eu creio no dom, da língua, eu creio que o Espírito Santo, ele move. E aí já começa a ultrapassar continente, mas por causa de uma pessoa que se coloca à disposição, milagres podem acontecer. Você que está em casa assistindo e já digitou aí nos comentários o milagre que você está precisando, você crê que vai acontecer? Se você ainda não digitou, digita. A igreja inteira vai orar por esse milagre durante essa semana. Vai achar o seu comentário e vai comentar: estou orando pelo seu milagre. Quem sabe você está aqui, já sabe realmente o que você precisa mais nesse momento. E eu insisto na pergunta: fala para mim. Ou melhor, fala para Deus. Qual é o milagre que você mais está precisando agora? Eu preciso que você levante a sua mão direita e declare: eu creio no milagre que vai chegar na minha vida. Eu preciso perguntar: você falou isso com muita fé ou com pouca fé? Com muita fé ou com pouca fé? Pouca fé é cafeteira, gente, lugar de pouca fé, não pode. Tem que ter muita fé. Acredite no milagre que vai chegar na sua vida. Ele vai chegar. Eu acredito que eu vou experimentar o meu milagre. E por essa certeza que eu vou viver, que nós vamos viver, nós vamos vencer, nós vamos ultrapassar. É por causa disso que nós estamos aqui. E é exatamente por isso que nós não paramos. É por causa disso que nós ainda estamos de pé, porque cremos num Deus da provisão, porque já experimentamos sobrenaturais de Deus. De vez em quando eu e pastora, a gente fica: mais um milagre. Olha que bênção, olha o que aconteceu. Você já viu lá? Vi. Nossa, chegou na hora certa, veio no momento certo. E é por causa disso, porque eu creio que o milagre vai chegar, que eu aplaudo o nome do Senhor junto com a igreja. O teu milagre vai chegar. Ele é o dono do milagre. Toca nessa pessoa, fala para ela: o teu milagre vai chegar. A terceira coisa que eu observo nesse texto em João 5, na história desse paralítico, está nos versículos de 8 a 14. Acompanhem comigo a leitura. Jesus disse-lhe: levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e ele andava. E era aquele dia sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito? Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe depois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era. Ele não sabia porque Jesus havia se retirado em razão daquele lugar.
ser bastante frequentado, as pessoas estavam querendo pegar Jesus, era uma grande multidão, mas depois Jesus encontrou aquele homem no templo. Que coisa linda, que reconhecimento, que gratidão. Ele foi curado, ele entendeu o milagre, ele recebeu a bênção e ele vai para o templo. Quantas vezes você recebe milagres, portas de emprego, aumento de salário, Deus te dá uma venda, Deus te dá uma posse, Deus te dá uma vitória, e você não vem para o templo. Você fica para você. A bênção é minha. Eu quero te dizer que tudo que Deus dá para você não é para você, é para que você abençoe outros. Porque a palavra de Deus diz que quando você compartilha, você recebe. Todo o bem que você faz volta de alguma forma positiva para você. O que eu acho lindo é que esse homem reconhece. Isso me lembra uma história bem rápida de 10 leprosos que foram curados. 9 deram linha, foram embora comemorando, felizes. Mas teve um que fez o caminho da volta, falou assim, não, peraí, eu fui curado de lepra. E foi naquele lugar. Eu não estou aqui reivindicando bênção para a igreja. Eu não estou aqui reivindicando bênção para o ministério. Eu estou aqui te lembrando que você precisa atentar aonde o milagre aconteceu na sua vida. Que você precisa honrar os milagres. As pessoas que choraram com você, que sonharam com você. As pessoas que viveram a tua história. As pessoas que pagam um preço por você. Jesus encontra aquele homem no templo. Aquele homem, ele podia ser negativo. Ele podia ser uma pessoa que não tinha amigos. Mas uma coisa ele nos ensina de positivo: a gratidão. Você sabe que no templo é o momento da oferta. Certamente ele foi ofertar os 38 anos que ele não ofertava. Certamente ele foi agradecer a Deus. Deus, muito obrigado. Eu estou de volta ao templo. Agora eu posso assistir os cultos novamente. Agora eu vou poder fazer parte, ó Deus, daquele ministério. Agora eu vou voltar a ler a palavra. Vou rever os meus amigos e encontrar os meus amigos de infância. Ah, Jesus, muito obrigado. Eu estou no templo de volta. Eu estou na célula de volta. Como isso é precioso para mim. Eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado. Você é uma pessoa grata? Quais são as formas que nós temos de agradecer ao Senhor? Pergunta para a célula, hein? Quais são as formas que nós temos de agradecer ao Senhor? Salmo 116, 12. É uma ótima oportunidade para você pensar sério sobre o assunto. Como que você pode agradecer o Senhor? Quarta coisa que eu observo na vida desse homem que já não estava mais paralítico, agora ele andava, agora ele dava os seus passeios, agora ele vive um novo começo, ele aproveita as oportunidades e ele vai para a igreja, para o templo. Ele comunica o seu milagre a todos. Diz a história que ele vira um propagador da esperança. Por onde ele coloca os pés, ele fala: Jesus me curou da minha paralisia. Eu tenho para mim que até o final da sua vida, ele palestrava nos encontros daquele tempo. Vamos imaginar assim? Eu tenho para mim que ele era frequentemente convidado para dar testemunhos. Conta aí, como é que foi? Jesus te curou no sábado e ele palestrava: olha, aconteceu isso comigo, eu fiquei 38 anos, eu era reclamão, eu não tinha amigos, mas um dia apareceu um homem lá, eu nem reconheci quem era e ele me curou, e depois disso a minha vida mudou. Isso nada mais é do que uma palestra de motivação, de vitória. Eu tenho para mim que ele fez isso até o resto da sua vida, contando a maravilha do milagre que acontecera na sua vida. Eu tenho para mim que ele saía nas ruas dizendo quem era Jesus.
E isso era de grande alegria para ele, falar do seu milagre. Eu olho para esse texto, eu enxergo uma quinta e última coisa. E essa é a mais importante de todas. Quem está comigo diz amém. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Para você em casa, preste atenção. Quinta e última coisa que eu percebo nessa história linda está em João capítulo 5, versículo 14, na versão ACF. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Isso me dá a entender que ele estava naquela condição porque ele provocou essa situação. Às vezes nós provocamos situações. Às vezes pagamos preço por coisas, por decisões que não tomamos, e a gente vai protelando a ponto de chegar a 38 anos. Talvez a vida dele não era uma vida muito benta, não. Mas Jesus tem um encontro com ele depois no reservado e diz: você está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A você em casa, a você aqui nessa noite, eu encerro essa palavra dizendo uma frase para você guardar no seu coração, para você. Eu usei muito esse termo hoje, atar, costurar no teu coração. Nunca volte de onde Jesus te tirou. Nunca volte de onde Jesus tirou você. Lá não é mais o seu lugar. Betesda não pertence mais a você. Betesda é lugar de sofrimento. Aliás, dizem que aquele mover das águas, inclusive, era uma lenda. E Jesus hoje quer te levar para um outro lugar, porque Ele quer fazer um milagre agora na sua vida, na vida de quem está assistindo. Tem fé aí nessa live? Tem fé aí nesse coração? Tem algum parente seu precisando de uma cirurgia, de uma cura? A gente tem uma lista de oração que a gente está fazendo de pessoas que estão precisando de um milagre. Eu te dou todo o direito de pensar no seu, mas eu quero que você também pense no das pessoas. Mas a principal a principal palavra nessa noite: Jesus quer tirar você de Betesda e realizar o teu milagre hoje.